20 anos depois daquele abril de 1985, continua sendo triste, muito triste, relembrar tudo o que aconteceu. Mas talvez hoje seja mais simples, mais claro responder a uma pergunta. Que papel teve o Dr. Tancredo para a história recente do Brasil? Sem ele, seguramente teria havido democratização. A democratização do país foi uma construção da sociedade brasileira. Mas sem ele, seguramente, a democratização teria demorado mais e teria custado muito mais. O Dr. Tancredo, o conciliador Tancredo, o preparado Tancredo, o articulador Tancredo, foi o atalho que o Brasil descobriu para sair mais rápido, sair melhor da ditadura para a democracia. É isso que este documentário vai procurar mostrar. Ganha Tancredo pela idade. Pela reforma tributária, pelo município. Na prática, esse voto é o decisivo. Mas o outro confirma a maioria absoluta. Tancredo de Almeida Neves. O deputado João Cunha vai votar. Eleito presidente da República Federativa do Brasil. Um presidente civil na presidência da República. Na primeira eleição livre desde 1960. Vim para promover as mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Dizia-nos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança: poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Eu, às vezes, me pergunto o que eu acho assim, que é mais marcante na vida do Tancredo. Várias vezes, né, as pessoas me perguntam isso também, né, como é que ele era, o que é aquilo que ficou mais marcado, mais gravado. E quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que o que salta aos olhos, né, cada vez com mais vigor, é a extrema coerência com que ele construiu uma das biografias mais ricas e mais difíceis da história política brasileira. Tancredo dizia que a autoridade começa pela capacidade de você conversar direito. E isso ele era um craque. Todos têm dele, certamente, essa lembrança, era um grande conciliador. O Tancredo foi a figura que encarnou, naquele momento, a transição da ditadura, do regime autoritário para a democracia. Se ilude quem imagina que o Tancredo era político tradicional, só da conversa. Não, não. Era um homem que sabia dos problemas do mundo e os problemas objetivos do país. Você vê claramente que ele colocou os interesses públicos acima da sua própria vida, né? Ele realmente sacrificou a saúde pelo país. E muitos deram a vida pelo Brasil, mas o Tancredo deu a sua morte. Ele dizia que ele não estava tão afastado de ninguém que não pudesse se aproximar, nem tão próximo que não pudesse se afastar. Na realidade, o Tancredo é uma das grandes personalidades da história brasileira. Pena que não tenha podido sentar naquela cadeira. Meu pai nasceu, passou a infância dele aqui, nessas ruas, a casa aqui, onde muita coisa que aconteceu na história do Brasil começou, terminou aqui em reuniões. Meu pai não nasceu nessa casa aqui, era da minha tia avó. Ele nasceu num casarão que, infelizmente, já incendiou já há uns tempos atrás. Lá nasceram ele e os seus 11 irmãos. Eram 12 filhos, um casarão que tinha 12 janelas. Meu avô morreu muito cedo, aos 45 anos. Ele tinha um armazém e minha avó teve de criá-los, os 12 filhos, sozinha. Na época, o sonho dele era ir para a Marinha, Marinha de Guerra. Ele foi para o Rio de Janeiro, fez um concurso, tirou o 25º lugar. E só chamaram 20. Então, ele dali foi fazer Direito em Belo Horizonte.
enquanto estudava, trabalhou como jornalista, como foco no jornal Estado de Minas, do Diário Associado. Nessa função, ele se aproximou de alguns dos mais importantes chefes políticos mineiros, como o governador do estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, e Benedito Valadares. Participou, então, ao mesmo tempo como jornalista e como cabo eleitoral, da campanha da Aliança Liberal, a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Quando estourou a Revolução, em outubro de 1930, ele se apresentou como voluntário, mas foi considerado sem condições físicas para assumir um posto de combate. Mas entrou numa unidade desarmada. Essa unidade da qual ele participou teve a incumbência perigosíssima de resgatar dezenas de crianças que estavam praticamente sitiadas num orfanato ao lado do quartel do 12º Regimento de Infantaria, bombardeado pelas forças revolucionárias. De lá, se formou, voltou para São João del Rei, aí abriu a sua banca de advocacia. O chefe político do PSD daquela época, o doutor Augusto Viegas, vendo já a vocação, chamou para ser candidato a vereador pelo partido, pelo PSD. Já nessa primeira eleição, ele foi eleito presidente da Câmara de Vereadores e exercer a função de prefeito de São João del Rei. Paralelamente às campanhas políticas, Tancredo Neves se empenhava nesse momento numa outra campanha, que resultaria em seu casamento em 1938 com a jovem estudante Risoleta Guimarães Tolentino, da cidade de Claudio. Mas antes desse casamento, ele teve que passar 2 vezes pela prisão. A primeira foi em 1932, quando estourou a Revolução supostamente constitucionalista de São Paulo para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Tancredo, que tinha participado ao lado de Getúlio da Revolução de 30, se entusiasmou nos ardores da sua juventude com aquela proposta de reconstitucionalização rápida do país, entrou em alguns movimentos revolucionários em Juiz de Fora e foi detido, mas como não oferecia maior perigo, foi solto horas depois. A segunda prisão foi pior. Ele era advogado do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários de São João del Rei. São João del Rei era um dos grandes entroncamentos ferroviários de Minas naquela época. Mais de 1.000 ferroviários de São João del Rei estavam com salários atrasados mais de 6 meses. Decidiram entrar em greve, ele, como advogado, ficou dando orientação jurídica e até orientação política aos trabalhadores em greve. Foi preso, foi levado para Belo Horizonte e só foi solto quando a greve terminou. Ele se afasta da política, fica num chamado ostracismo, digamos assim, e só volta ao cenário político no final do Estado Novo, em 46, quando ele disputa então a sua primeira eleição para deputado estadual pelo PSD. Ele é escolhido relator da Constituinte Mineira e é eleito líder da oposição ao então governador Milton Campos. Desde os meses passados em Ouro Preto, estudando engenharia, Tancredo Neves sentia falta e necessidade de São João del Rei. Falta e necessidade que o acompanharam pela vida toda. O presidente Tancredo teve um papel extremamente expressivo nos principais acontecimentos políticos do Brasil na última metade do século passado. Tancredo era um grande conciliador, alguém capaz de agregar contrários em torno de objetivos comuns. Ele tinha características de grande coragem pessoal. Foi em 1945, quando Vargas desmontava sua própria ditadura, decretava anistia e convocava eleições, que Tancredo Neves conheceu esse presidente que marcaria seu destino e a quem ele seria fiel até o fim da vida. Quem levou Tancredo a Getúlio foi o primo deste e cunhado de Tancredo, o general Mozart Dornelles. O meu pai era cunhado do Tancredo, minha mãe é irmã do Tancredo, e era primo de Getúlio. Em 1945, ou final de 44, meu pai servia aqui na Vila Militar e foi com ele até o Palácio da Guanabara. Apresentou o Tancredo ao Getúlio e o Tancredo mostrou ao Getúlio que gostaria de entrar na política e que estava em dúvida se ele iria pelo PSD ou pelo PTB. Quando o Getúlio disse a ele,
Eu acho que você devia ir pelo PSD e deixar o PTB para os sindicalistas, para os operários. Eu acho que é importante que você faça essa disputa pelo PSD. Tancredo Neves aceitou o conselho e, em 1946, candidatou-se a deputado estadual em Minas pelo PSD. Em 1950, candidatou-se a deputado federal e foi eleito. Em 1952, o presidente Getúlio Vargas suscitou a hipótese de uma reforma do Ministério. O jovem deputado disse assim, é bom, presidente, é bom o senhor fazer uma reforma do Ministério, porque o senhor fez uma campanha popular, voltou ao poder com o apoio do povo e tem um governo de tubarões. O senhor tem como ministro da Fazenda o rei das finanças, como presidente do Banco do Brasil, o rei das indústrias, e como ministro da Educação, o rei do cacau. O presidente olhou para ele e disse assim, nunca ninguém me disse isso, deputado, e ficou pensando naquelas coisas todas. Alguns meses depois, uma mudança ministerial, onde Getúlio precisaria compensar Minas Gerais, o presidente Juscelino tinha ali outras alternativas, não apenas de nome. Então, Juscelino queria, na verdade, a pasta da educação para Minas Gerais, mas sugeria nomes a Getúlio. No final, o próprio Juscelino diz, Getúlio, presidente, fique tranquilo, sei que o senhor quer fazer. O deputado Tancredo, ministro, faça-o. E Tancredo vira, portanto, ministro da Justiça, naquele momento crucial da vida nacional, todo o desfecho do governo Getúlio, com a tragédia do seu suicídio, teve em Tancredo um dos atores principais. E essa convivência com Getúlio Vargas, ele sempre rememorou conosco durante toda a vida dele, foi definitiva e marcante. Ele traz da noite do suicídio do presidente Vargas lembranças que o acompanharam durante toda a sua vida. Mais tarde, ele dirá que aquele foi como que o convite para uma tempestade. E tinha razão. A grande campanha contra o Getúlio foi decorrente da Petrobras. Em determinado momento, eu me lembro que o meu pai se ofereceu ao Getúlio para conversar com Assis Chateaubriand, que era dono de uma televisão, que a televisão praticamente estava a serviço do Lacerda. E o meu pai foi ao Chateaubriand e falou da possibilidade de haver um relacionamento mais estreito com Getúlio. O Chateaubriand falou, mas eu não quero outra coisa. Eu adoro o presidente. Se ele me disser e voltar atrás na ideia da Petrobras, eu tiro o Lacerda da televisão e dou televisão para ele. E o meu pai voltou e foi falar com o Tancredo. O Tancredo falou, mas o presidente já sabe que a campanha contra ele chama-se Petrobras, mas nesse ponto ele não vai recuar. Esse golpe de 64, ele, afinal, foi tentado ser dado em 1954 para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Nesse episódio, o Tancredo tem um desempenho que é um desempenho de muita bravura e de muita consistência democrática. O Brasil ainda não analisou com profundidade o Dr. Tancredo. O Dr. Tancredo foi um herói várias vezes. O Dr. Tancredo era um guri, ministro da Justiça, naquela tragédia de 54, naquela noite em que o Dr. Getúlio passou reunida toda com o Ministério, havia um golpe em marcha que a UDN vinha há tempos querendo fazer. No momento em que Getúlio já frágil, o Palácio do Catete praticamente cercado, República do Galeão sublevada, e já o ministro da Guerra e muitas das principais lideranças e comandos militares, já pela renúncia de Getúlio, Tancredo, em determinado momento da reunião, pede licença ao presidente Getúlio para se ausentar dali e prender os oficiais sublevados. Doutor Tancredo disse, presidente, o senhor me nomeia ministro da Guerra. Eu lhe garanto que vou lá, prenda essa meia dúzia de generais, olhando para a cara dos 19, eu prendo essa meia dúzia de militares. E garanto a sua presença. Ele é interrompido por um militar na reunião, dizendo que eles não tinham mais forças para ir e inibir ou acabar com a rebelião do Galeão. E que o que aconteceria é que eles seriam massacrados. E Tancredo, na mesa ministerial, dirige-se a esse general e diz, pois bem, general, existem poucas ocasiões na vida que se pode morrer por uma boa causa. O doutor Getúlio, que não queria derramamento de sangue e achava que isso tudo significaria uma guerra civil, se suicidou.
quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Mas ali já o Tancredo mostrou quem ele era. Havia na figura do Tancredo, quer dizer, a auréola do homem que tinha o conceito da lealdade, de tinha sido leal a Getúlio, ele tinha acompanhado Getúlio até o fim. Se a gente fizer a composição dessa cena, lembrando também que nessa mesma noite, após essa reunião, o presidente Vargas chama, então o ministro Tancredo Neves ao gabinete, entrega a ele a caneta, com que, segundo vários testemunhos, ele teria assinado, instantes antes, a carta de testamento. Até hoje, a família, nós todos guardamos, porque ele guardava com enorme carinho, a caneta que lhe foi dada por Getúlio nos últimos instantes da sua vida, nos corredores do Palácio do Catete. Eu tenho um relato muito impressionante, que é um telegrama que ele manda para o então governador de Minas, Juscelino Kubitschek, de São Borja, do momento do enterro de Vargas, onde a gente percebe a emoção daqueles dias, onde ele diz que ele acredita firmemente que ele não traiu a confiança de Minas. O discurso que o Tancredo faz no túmulo do Getúlio, no meio daquela comoção natural, é um discurso no qual ele diz que a morte do Getúlio não devia ser, o sangue do Getúlio não devia ser motivo para a nação dividir-se. Depois do desfecho da crise do governo Vargas, Tancredo ocupa alguns cargos administrativos, como secretário da Finanças do governo Dias Fortes. Tancredo tinha um conhecimento muito grande de finanças. Ele foi praticamente presidente do Banco Central no governo do Juscelino, na medida em que, naquela época, a carteira de redescontos tinha uma função quase idêntica à do Banco Central. Em 1960, ele disputa, então, o governo de Minas, uma eleição no qual ele é derrotado. Quando nós temos eleição em Minas do governador Magalhães Pinto e do presidente Jânio Quadros, que veio renunciar 7 meses depois, que chegou a tomar posse, nós temos de novo um momento grave da interrupção, do risco de interrupção da ordem democrática no país. O Jânio renunciou, provocou várias crises. Uma das crises era militar, porque o vice-presidente do Jânio Quadros era João Goulart, que os militares não engoliam fácil. O Jango, na China, os militares dizem, o Jango não assume, o Brizola vai lá no governador do Rio Grande do Sul, diz de jeito nenhum, se não assumir junto com o Terceiro Exército, nós subimos, o Jango vem para o Uruguai. Os militares dizem da época que só dariam posse se o Congresso achasse uma fórmula de fazer o parlamentarismo. O Tancredo recomendou ao João Goulart fazer a volta ao Brasil a mais lenta possível, entendeu? Naquele instante, ele cumpre um papel-chave na mediação entre o Congresso e o presidente, que já estava em Montevidéu. Aí vão todos os governadores convencer o doutor Tancredo que ele fosse ao Uruguai conversar com o Jango. E ali ele consegue, eu diria, convencer o presidente a aceitar a fórmula de transação que foi a instituição do sistema parlamentar de governo. O resto a história conhece, quer dizer, houve a emenda parlamentarista, foi aprovada. Em seguida, cabe a ele também assumir a chefia do governo como primeiro-ministro. Esse é um momento importante da primeira fase da ascensão do Jango ao poder. Foi um momento muito difícil. Você vê, um presidente renunciou, o outro teve grandes dificuldades em assumir a presidência. Foi uma negociação ampla, não eram bem definidos as atribuições do presidente da República e do primeiro-ministro, e se não fosse a competência, a flexibilidade e a identidade que existia entre o Jango e o Tancredo, teria sido muito difícil conduzir o trabalho do primeiro-ministro, ou seja, o relacionamento de um presidente da República com o primeiro-ministro. Essa convicção de seriedade democrática que ele acompanhou, que marcou toda a vida dele, foram fundamentais para ele pudesse ser o artífice daquela construção que permitiu a volta do Jango, a posse do Jango. De um dos episódios mais importantes do governo parlamentarista, o Tancredo Neves só falaria muito tempo depois.
porque teve o cuidado de que, na ocasião, aquilo ficasse em segredo. O arquipélago de Fernando de Noronha era sede de uma base militar americana, naquela altura usada para o rastreamento de experiências espaciais, foguetes e mísseis nucleares. Ele foi procurado pelo novo embaixador americano, Lincoln Gordon, que pediu para conversar sobre a renovação do contrato. Então, ele respondeu que não poderia concordar com a renovação do contrato sem ouvir primeiro o Estado-Maior das Forças Armadas. O embaixador concordou, se despediu e logo marcou um novo encontro. Nesse novo encontro, o Dr. Tancredo Neves disse ao embaixador que, já tendo o parecer do Estado-Maior das Forças Armadas, que ele não revelou qual fosse, precisava agora do parecer do Estado-Maior da Aeronáutica. Na terceira vez, ele precisava do parecer do Estado-Maior da Marinha. Aí o embaixador, que não era bobo, disse: ministro, eu estou entendendo que o senhor não tem condições de renovar esse acordo. Vai ficar muito difícil para o Brasil, muito difícil para o seu governo nessas condições. Então, eu queria que nós combinássemos a maneira de efetuarmos a nossa retirada de Fernando de Noronha. Se isso ficou em segredo, foi porque nós estávamos num momento muito crítico da Guerra Fria. Seria humilhante para o governo dos Estados Unidos perder essa base no momento em que a União Soviética tinha as suas grandes conquistas espaciais. Talvez o preço da devolução dessa base sem maiores discussões tenha sido o compromisso brasileiro assumido por Tancredo Neves de manter essa questão em segredo, o que ele fez durante mais de 20 anos. A queda do gabinete Tancredo Neves foi provocada dentro de seu próprio partido, o PSD, e por uma questão regional minúscula, mesquinha. Os parlamentares começaram a discutir como os ministros de Estado poderiam manter-se no cargo e disputar as eleições parlamentares que vinham em seguida. E aquilo criou, portanto, um antagonismo dentro do parlamento muito grande. A pressão chegou a um ponto que estava na iminência de um voto de desconfiança ao governo de Tancredo. Tancredo, então, renuncia para evitar um voto de desconfiança ao seu governo. Aí termina a fase do Tancredo, do sistema parlamentarista. Nós fomos para Belo Horizonte, no dia que ele entregou a pasta. Um jornalista perguntou a ele: doutor Tancredo, o senhor podia indicar qual foi a maior realização do seu gabinete? E ele, com muita tranquilidade, olhou para o jornalista e disse: meu filho, o meu gabinete vai passar para a história não por aquilo que fez, mas por aquilo que impediu que fosse feito. A história vai reconhecer. Se o gabinete Tancredo Neves não tivesse sido derrubado como foi pelo próprio PSD em junho de 1962, é certo que não teríamos os acontecimentos de 1964. Essa era a opinião do próprio Tancredo Neves, que conduzia o parlamentarismo com tanta inteligência, com tanta habilidade e com tanto respeito pela situação pessoal e política do presidente João Goulart, que mais alguns meses de governo daquele gabinete, o próprio presidente João Goulart estaria convertido ao parlamentarismo e abriria a mão do plebiscito que lhe devolveu os poderes presidenciais. Em janeiro de 1963, um plebiscito devolveu a Jango os poderes que ele perdera com o parlamentarismo. Da mesma forma que Tancredo, quando primeiro-ministro, Jango fez força para avançar com suas propostas de reforma social e econômica. O Jango, presidente da República, não soube tirar partido da paz que tinha sido conseguido e reacendeu com muita velocidade as restrições dos militares ao governo dele. E a história de 64 nasceu aí. Em 15 de março de 1964, ele encaminha ao Congresso Nacional a mensagem do ano. A ninguém é lícito manter a terra improdutiva em nome do direito da propriedade. A população brasileira, ela habitava a zona rural aproximadamente em torno de 70% da população rural e 30% da população urbana. A mensagem de Jango ao Congresso foi mandada a 15 de março, 2 dias depois do famoso comício da Central. Na Semana Santa, nos últimos dias de março de 1964, uma estranha revolta de marinheiros, comandada
pelo cabo Anselmo, que depois se confessaria agente da CIA, desencadearia o golpe de 1º de abril para depor o presidente João Goulart. Eu estava no Palácio do Planalto, mais ou menos aí por volta da meia-noite, quando chega o deputado Doutel de Andrade, né, escarreirado, e nos dizendo, vão declarar uma mentira aqui, dizendo que o presidente abandonou o país. Mentira! Todo o Brasil sabia, a imprensa estava comunicando, saía fotografia e tudo mais, de que ele estava em Porto Alegre, na casa do comandante da Terceira Idade. Eu meti um papel na máquina e bati ali a última comunicação da República. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, o presidente João Goulart, presidente da República, no exercício dos seus poderes constitucionais e do seu dever democrático, acabou de viajar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e me incumbiu de comunicar a Vossa Excelência, presidente do Congresso Nacional, que fez isso para cumprir seus deveres. No momento em que o presidente do Senado, Moro Andrade, declara vaga a presidência da República, na verdade, criando as condições finais para o golpe militar de 64, com Jango ainda no território nacional. Foi um espanto, um raio caindo do céu sobre a Câmara naquele instante. Dentre as várias manifestações, eu diria de revolta incontida, a esta que eu quero dar do Tancredo Neves. Tancredo foi para a tribuna, mas disse tudo que é desaforo, usou palavrão, coisa que eu nunca vi, andei com o Tancredo a vida inteira, nunca vi ele usar um palavrão. Levanta-se e grita com todos os pulmões, canalha, canalha! Tancredo parte fisicamente para cima do presidente do Congresso. A pessoa que mais reagiu contra a ditadura, o primeiro de todos que saiu na frente, foi o Tancredo. E logo que sai do plenário, Tancredo é cercado por alguns jornalistas e ali deixa um vaticínio. Fala, estão entregando por 20 anos o Brasil aos militares. E acabou sendo o que aconteceu. Quando o Congresso se reúne para sufragar o nome do primeiro presidente do ciclo militar, o presidente Castelo Branco, Tancredo é a única das vozes a se levantar e negar seu voto a um presidente não eleito constitucionalmente. Outros episódios, seja o da solidariedade a Juscelino até o final, uma carta belíssima, Juscelino escreve a Tancredo dizendo que me lembro e me lembrarei sempre que a sua foi a última mão que apertei antes de deixar o solo pátrio para viver as angústias do exílio. Quando Juscelino foi depor no IPM, ele foi ao lado de Juscelino. Era um homem de posições, e de coragem e de lealdade. Ele permanece na oposição durante os próximos 20 anos, e nesse período temos aí entre ele e o deputado Ulisses Guimarães uma divisão de papéis absolutamente fundamental. E eu acho um pouco curioso que as pessoas tendem a ver a relação do doutor Ulisses, a relação com o presidente Tancredo, como uma relação de dualidade, de antagonismo, quando, na verdade, era uma ação absolutamente complementar. O Ulisses e o Tancredo eram parceiros numa dança cujos passos só os dois conheciam. Quando o presidente João Goulart morre também no exílio, no Uruguai, há uma primeira posição do governo brasileiro recusando autorização para que o corpo do presidente fosse enterrado em solo brasileiro. É de novo Tancredo quem tem um papel extremamente importante no sentido de viabilizar as condições para que o corpo do presidente chegasse ao Brasil. E não só conseguiu posicionar essa negociação, como ele foi sozinho para a fronteira brasileira com o Uruguai, esperar a chegada do corpo do presidente João Goulart, acompanhá-lo até o enterro em São Borja. E segundo vários depoimentos, era naquele dia o único político de expressão nacional, o único político que tinha realmente o que perder, o que temer do ponto de vista da reação do regime militar, a estar presente, discursando no enterro do presidente João Goulart. Na travessia do deserto, que seriam esses 20 anos, só em 1974 surgiram sinais de que o regime cedia e afinal pensava numa abertura. Surgiu um documento que foi importante para que começássemos a destrancar
a questão da abertura, que foi a emenda constitucional número 11. Essa emenda constitucional autorizava, quer dizer, revogava os adicionais complementares. Tancredo Neves convenceu o MDB, do qual era líder na Câmara, a garantir quórum para a votação dessa emenda, mesmo votando contra ela. Ele viu exatamente o ponto principal daquele passo, que era a extinção do AI-5. A primeira bandeira que nós levantamos foi a anistia. Foi tão grande, foi tão intensa, que o próprio Figueiredo terminou da anistia. O regime militar ele foi muito hábil, foi um esquema do General Golbery, né? que quis, inclusive, dizer vamos dividir, né? Porque é assim que se governa melhor. E então eles fizeram aquele ato, né? Que foi o ato de encerramento da legalidade do bipartidarismo, Arena e MDB, né? E aí abriu como um ato de, digamos assim, de generosidade para o pluralismo político. E surgiram nas nossas áreas, então, todos os partidos, naturalmente. Nesse processo da reformulação partidária, o Petrônio teve uma importância muito grande. E ele conversou bastante com Tancredo, com os outros líderes que tinham. E Tancredo era um homem que, dentro desse processo, ele tinha uma palavra quase que de um peso quase que definitivo. Foi a hora, então, que mineiros, liderados, o grupo moderado pelo MDB, pelo Tancredo, e o chamado grupo independente da Arena, liderado por Magalhães Pinto, pelo doutor Magalhães Pinto, aí resolvemos criar um novo partido, quebrando aquele bipartidarismo artificial do sistema revolucionário. Então, criamos o PP, o Partido Popular. Eu conheci o Dr. Tancredo durante a minha gestão na prefeitura, porque ele era presidente da Comissão de Finanças do Senado. E depois que eu deixei a prefeitura, um dia o Dr. Tancredo me telefona e disse que queria conversar comigo. Vim aqui convidá-lo para formarmos um novo partido. Eu disse, Dr. Tancredo, mas eu não sou político, eu não tenho a menor experiência no campo político. Ele disse, não, o senhor provou na prefeitura que tem suficiente sensibilidade política para governar São Paulo. Portanto, tem condições de participar do meu partido. Aí eu respondi a ele, com um convite dessa natureza, eu aceito. Imagine que o doutor Tancredo, para a estruturação do Partido Popular, vinha a São Paulo quase quinzenalmente, tomava um avião em Brasília, chegava no aeroporto com a maior simplicidade, sozinho, pegava uma pequena Brasília da minha família, um carrinho Brasília da época, e saía pela periferia de São Paulo para estruturar o Partido Popular. Olha, depois da eleição de 82, houve uma vitória espetacular da oposição. Elegemos Brizola, no Rio de Janeiro, Zé Richa, do Paraná, Franco Montoro, em São Paulo, e Tancredo Neves, em Minas Gerais. E uma emenda singela do Dante Oliveira, que não se imaginava nenhuma consequência. Aí se pegou essa emenda e saiu pelo Brasil em torno das diretas já. Temos diante dos nossos olhos a certeza que a nossa vitória será a vitória da justiça, da liberdade, do direito, em suma, a vitória da democracia. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Que os poderes se darem a evidência, só há uma solução. A campanha das diretas começou praticamente em dezembro de 83, com um comício em Curitiba. Depois, houve um comício fantástico, inesperado, de centenas de milhares de pessoas em São Paulo. E a partir daí começou o processo. Você tem que estar pronto para as duas hipóteses. Uma, a emenda Dante de Oliveira sendo aprovada, vai haver eleições diretas, porque os militares não vão brigar contra isso. Dois, se ela não for vitoriosa, vai se partir para um colégio eleitoral. Travamos aquela batalha linda, né? Talvez das coisas mais bonitas do mundo contemporâneo, do plano político. A campanha foram crescendo,
E quando se viu, o Brasil inteiro fazia parte. As eleições diretas tiveram uma grande resistência, talvez ao último suspiro, né, do regime autoritário, que se mobilizou para impedir por poucos votos a sua aprovação. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, se ser submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, está encerrada a sessão. E nós chegamos no impasse. O dia seguinte da derrota da emenda Dante de Oliveira foi um momento crucial, porque, de um lado, alguns preferiam continuar a resistência com as anticandidaturas ou com manifestações em praças públicas, e outros, capitaneados por Tancredo, compreendiam que se tinha construído ali uma grande e forte aliança, que a emenda havia sido derrotada no Congresso, mas o sentimento das ruas era muito forte. Sinal de que a mudança era desejada de qualquer forma, com eleição direta, com eleição indireta. O povo queria mudança. O país mostrou na mobilização e a próprio Congresso, que quase chegou a procuras diretas, que cansou de tudo que está aí. Não dá para esperar mais 4 anos ou 5 anos, não me lembro quantos seriam, para ter uma nova chance. Nós temos a obrigação política de dar sequência a isso e nós vamos ganhar. Nós temos que ganhar no Congresso Nacional. Já havia uma certa previsão de que as diretas não passariam no colégio eleitoral. Embora houvesse a previsão de que poderia se ganhar no colégio eleitoral. Porque as forças que se somavam naquele momento contra as diretas não se somariam todas com a candidatura do Maluf. A eleição do Maluf iria levar o Brasil a um impasse que nós não desejamos, a uma separação, a divisão da sociedade, a uma confrontação que, inevitavelmente, ela não teria um final bom para o país. Se houvesse a candidatura do Tancredo Neves à presidência da República, essa candidatura precisa ser tratada como se fosse uma eleição direta. Porque o êxito da mobilização popular nas diretas já motivou muito o povo, mas deixou um povo frustrado. Você tinha que converter essa frustração em apoio para uma outra causa. O nome, na verdade, que nacionalmente despontava como um candidato da oposição democrática era Ulisses Guimarães. Primeiro, porque quem circulava o país inteiro. Segundo, porque estava no comando do parlamento em nome da oposição, com uma presença realmente extraordinária. Do ponto de vista da maioria nacional, a construção da vitória seria mais fácil com o Tancredo do que com o Ulisses. Quando eu conversei com o Ulisses, para saber, é o Tancredo, é por causa disso, quer dizer, o Tancredo era quem poderia somar mais. O Ulisses tinha um discurso mais popular, mais forte para a população. E o Tancredo tinha um discurso mais hábil para somar mais forças. Mas Tancredo só se dispõe a sair do governo de Minas quando ele compreende que a sua candidatura não era apenas uma candidatura de protesto, era uma candidatura com viabilidade eleitoral. Fui chamado na hora em que realizava a grande aspiração política da minha vida, que era a honra de administrar o meu estado, a grande e generosa terra de Minas Gerais. Não deixaria o meio mandato que o povo mineiro me confiou para assumir o supremo poder da nação apenas pelo gosto do poder, que nem sempre é glória ou alegria. Havia a ideia de que principal, e essa era a ideia deles todos, de Tancredo principalmente, de que o que se tinha que construir era a vitória no colégio eleitoral. E Tancredo achava que eu era um homem importante para isso, chave, porque tendo sido presidente do PDS, eu tinha muitas ligações com os delegados, conhecia toda a estrutura do partido, e eu seria um homem decisivo para que nós chegássemos à vitória no colégio eleitoral. O Ulisses estava já dizendo, não, Mauro, você precisa logo coordenar o grande comício que aqui em São Paulo nós faremos para lançar a candidatura do Tancredo Neves. Eu disse, me desculpe, isto será um erro fatal. Por quê? A quantidade de gente que teve no comício da Sé dificilmente
você poderá fazer uma quantidade semelhante. E os mesmos jornais que deram página inteira de gente no Rio e em São Paulo para esses dois grandes comícios, vão dizer, no primeiro comício do Tancredo Neves, só a metade das pessoas. A gente tem que procurar um comício importante fora da área Rio-São Paulo, em que a gente tenha certeza que a gente pode igualar ou até superar a quantidade de pessoas. Por exemplo, eu digo Goiás. Foi um comício magnífico que acabou superando o próprio comício das diretas, o que nos deu condições de percorrer o Brasil inteiro, com manifestações populares cada vez mais consagradoras. Houve uma vontade tão grande de mudança, e o Tancredo, que sem dúvida era um carismático, né? Realmente o pessoal queria ver, não só o Tancredo, queria ver o Ulisses do Tancredo, queria ver todas aquelas pessoas que lideraram a campanha das diretas, que continuavam na mesma campanha. E isso eu acho que foi um momento de muita politização. Tancredo sabia que não bastava apenas ter os votos do colégio eleitoral. Era preciso que ele viesse com um amplo apoio popular para que qualquer risco de retrocesso se fosse inibido. Os comícios de Goiânia, comício de Manaus, de Belém, de várias capitais, demonstravam claramente o apoio do povo brasileiro a Tancredo Neves, como se a eleição fosse uma eleição mais do que direta. Era quase um plebiscito de toda a população a favor de Tancredo Neves. Para mim, foi o mais belo episódio de toda a história recente dos últimos 40 anos. Foi o povo nas ruas gritando Tancredo. Uma passeata de 60 mil pessoas tomou as ruas da cidade. Veio a eleição de 15 de janeiro e Tancredo foi eleito com uma margem enorme de votos. Estava assim consagrada à vontade do povo numa eleição indireta com Tancredo Neves. No colégio eleitoral, Tancredo Neves teve 480 votos. Maluf, seu adversário, 180. A vitória do Tancredo no colégio eleitoral foi uma vitória de ourives. Ele foi um por um. E o Tancredo tinha o seguinte modo de pensar: não tem que saber se já ganhou, tem que ter o máximo de votos possível. Tancredo Neves! Tancredo Neves, 327! Quem poderia ganhar no colégio eleitoral chamava-se Tancredo de Almeida Neves, eleito presidente da República Federativa do Brasil, o presidente civil na presidência da República, na primeira eleição livre desde 1960. O instrumento mais vigoroso com que Tancredo fez a travessia, fez a transição, foi uma enorme, grande solidariedade popular acima dos partidos políticos, uma solidariedade pela reconstrução democrática. Vou continuar precisando deste povo para poder à frente do governo do Brasil. Para poder à frente do governo do Brasil, realizar um governo de justiça, um governo de trabalho e um governo de liberdade. Nesta hora inicial de itinerário comum, reafirmar o compromisso de resgatar duas aspirações que, nos últimos 20 anos, sustentaram com penosa obstinação a esperança do povo. Esta foi a última eleição indireta do país. E como me cabe fazer a primeira pergunta, eu me situo no campo da inflação. Eu gostaria de perguntar se as medidas tomadas pelo seu governo, em que momento, em que período, irão se refletir em realidades perceptíveis para todos os brasileiros e para todas as famílias que compõem a nossa nacionalidade. O que é preciso realmente é imprimir uma maior austeridade na vida pública brasileira para que nós possamos realmente atingir a inflação no seu fulcro. O slogan da sua campanha foi Mudança Já, o que muda prioritariamente no Brasil a partir de 15 de março. Primeiro, a mentalidade, segundo, o comportamento, terceiro, o estilo de governo,
Quarto, o acatamento a todos os direitos e liberdades democráticas num espetáculo como esse que nós estamos aqui assistindo, que acho que há 20 anos não se realiza igual no Brasil. E nós não temos a preocupação de realizarmos medidas de impacto apenas por efeito demagógico, porque isso seria realmente agradar o povo num primeiro momento e depois gerar para o futuro uma decepção ainda maior. O que nós não podemos é continuar nossa ação que estamos, é fazer da recessão um instrumento de combate à inflação, porque através dela nós apenas ampliamos a área do sofrimento, a área da miséria e a área do desemprego. Dinheiro se paga com dinheiro, não se paga dinheiro com a fome, a miséria e o desemprego dos cidadãos brasileiros. Não vamos iludir o trabalhador, dando a ele falsos salários, salários meramente numéricos, que vão sempre tendo, com o crescimento da inflação, cada vez menos poder aquisitivo. Eu dizia que o doutor Tancredo deveria ir para um sítio e tal, ficar durante uns 15 dias pensando. O doutor Tancredo preferiu a ideia do Paulo Tarso, embaixador e amigo dele, e foi organizada com muita velocidade, com a ajuda do Paulo Tarso e do Dornelles, um plano de viagem de 15 dias, na qual o Tancredo começava pela Europa. E ali foi uma repercussão muito grande, porque fazia anos, não me lembro do outro presidente que foi antes da Tancredo fazer um giro pela Europa, não existia isso. A viagem revelou várias coisas. Primeiro, a comitiva. O doutor Tancredo fez uma comitiva de 7 pessoas. Não aceitou a oferta de um avião especial para isso. Ele estava muito entusiasmado, muito entusiasmado. E ele estava realmente a todo vapor. O Tancredo foi recebido, né, de forma absolutamente consagradora como, né, o primeiro presidente civil depois desse longo ciclo no Brasil. Ele tinha aquilo, claro que como uma nova manifestação do Brasil, um novo posicionamento do Brasil, mas também como uma segurança de que ele estava de alguma forma buscando a solidariedade desse país ao processo de transição que estava por ser concluído. E há alguns dias, talvez 10, 12 dias antes da posse, Tancredo começa a sentir algumas dores abdominais. Numa determinada madrugada, nós saímos da Fundação Getúlio Vargas, onde Tancredo trabalhava, e, enfim, sem que alertássemos a imprensa, fomos a uma clínica de Brasília. Tancredo fez um exame, o quadro seria cirúrgico, mas Tancredo alertava para a necessidade de que há uma semana dali ele estaria assumindo a presidência da República. O doutor Tancredo sabia que o jogo estava quase ganho, mas que só se ganharia quando ele sentasse na cadeira de presidente. Chegava o momento da posse. Tancredo adoece na véspera da posse. Mas ele ia ultrapassando tudo até que tomasse posse para depois cuidar da sua saúde. No dia que assumi, 15, no dia 14, o Brasil estava uma festa, Brasília. Reis, primeiro-ministro, presidente da República, dezenas de caravanas. Houve uma missa na véspera do dia da posse. Já o achei muito abatido. Tancredo chega da missa, passa mal na mesa, estávamos lanchando, ele passa mal, vai para o quarto, eu tento localizar os médicos, tive uma dificuldade enorme de localizá-los. Nesse período, enquanto eu espero os médicos chegarem, Tancredo ainda no leito, trêmulo, chega o ministro Zé Hugo Castelo Branco com os atos que Tancredo deveria assinar, que seriam publicados no dia seguinte, no dia da posse. Ele deixa que eu dispense Zé Hugo, mas pede que eu leve os atos da nomeação ministerial para que ele assinasse. Ele falou, assinar esses atos é muito importante para que a transição se dê. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui por diante. Quando o Ivan de Souza Mendes me ligou e pediu que eu fosse para o hospital de base, que ele tinha recebido uma comunicação que a situação estava muito confusa. No 9h30, mais ou menos, eu recebi um telefonema do doutor Ulisses, veio urgente para o hospital de base. Eu levei um susto. O que houve, o que não houve? O Dornelles, o ministro da Fazenda e sobrinho do doutor Tancredo, é o que ia entrar, ele era o único que podia entrar do lado fechado. E ele dizia, olha, o Tancredo não quer operar, está dizendo que não vai se operar. Então eu fui conversar com os médicos. Eu perguntei, mas tem um avião pronto para levá-lo para São Paulo. Ele falou, se ele sair daqui, eu não me responsabilizo pela vida dele, ele tem que operar em 1 hora. Eu falei, se operar? Ele falou, não tem problema nenhum.
se operar, eu podia até dizer que talvez ele possa até assumir amanhã. Aí fui ao Tancredo. Foi ao Tancredo e disse: os médicos estão achando que o senhor tem que submeter uma cirurgia que é coisa simples. O senhor faz a cirurgia que em 24 horas o senhor está de volta ao trabalho. Ele falou: não, eu só opero depois de tomar posse, porque se eu operar agora, o Figueiredo não dá posse ao Sarney. O Figueiredo realmente dizia que o Sarney não assumiria. Eu disse para ele: não, senhor, o doutor Leitão me garantiu que o Figueiredo dá posse ao Sarney. E ele então me disse: se você me garante que o Figueiredo dá posse ao Sarney, diga aos médicos que eles devem fazer o que eles quiserem. Depois de mais uma tentativa cirúrgica no precário hospital de base de Brasília, o presidente Tancredo Neves foi transferido de avião para São Paulo e para a segurança do Instituto do Coração no Hospital de Clínicas, o famoso INCOR. Quando ele já estava no INCOR, mas ele já estava numa unidade isolada por causa do perigo de reincidência da infecção. E aí eu disse a ele: olha, Tancredo, você fique tranquilo, as coisas estão indo bem, a minha posição é de manter tudo o que você tinha determinado, não vou dar um passo que não seja além disso, não se preocupe com a matéria do governo, porque em matéria do governo o presidente que está lá é você. E ele já não tinha condições assim muito de falar, ele apenas fez um gesto de... Eu dei um beijo no Tancredo, eu mandei um beijo a ele, eu fiz assim um gesto que mandava um beijo a ele. E saí dali muito emocionado. E daí por diante aconteceu o que o Brasil inteiro acompanhou, um descontrole absoluto e, enfim, a fatalidade. Eu tinha a obrigação de prestar uma homenagem ao Dr. Tancredo, que era a obrigação de fazer com que o anúncio da sua perda fosse um anúncio triste, mas fosse um anúncio digno, com a dignidade, com o rito que sempre o Dr. Tancredo preservou muito. A vida dele foi embalada por dois sons, os sons dos sinos e os sons da corneta, que para ele sempre foram sons da fé e da pátria. Tancredo teve um papel vital na construção da vida nacional. Quem sabe, daqui a mais 20 anos,
outros poderão estar dizendo que o Brasil é um país mais justo, mais solidário e talvez mais digno de Tancredo.